muita gente perguntou, e o Kim e vocês, né? Por que vocês não votaram, vocês eram a favor do voto impresso e mudaram? E o Gado realmente fez recortes de declarações nossas, vídeos, entrevistas sobre voto impresso e estão postando à torto e à direito, né? Eu vou responder para que vocês que nos assistem não tenham nenhuma dúvida e que possam rebater os outros, tá? O que precisa ser entendido sobre isso é, em 2014, 15, 16, isso foi muito pauta nossa. Nós viemos de um pleito e de um processo político onde o PT falava em conselhos populares, onde o PT falava em constituinte, onde estava um momento de aparelhamento do Supremo Tribunal Federal, por consequência, pela própria relação institucional com o TSE, a ligação TSE com o STF. Então havia uma desconfiança num processo histórico recente, em que as eleições, por exemplo, da Venezuela já vinham sendo alvo de inúmeras fraudes, havia um governo de esquerda que tinha uma relação profunda com isso, e nós queríamos criar o tempo todo barreiras a uma venezuelização do Brasil, porque havia um processo de venezuelização do Brasil. Eu posso fazer um parêntese? Por favor. É bom lembrar que recentemente, a eleição da Bolívia, a última do Evo Morales, suscitou gravíssimas dúvidas e um parecer desfavorável da OEA, porque rolou um negócio lá estranho e teve um governo provisório que veio no lugar do Evo Morales, da Janine Áñez, depois o mais voltou. Então, esta realidade de eleições que podem ser fraudadas, que estava acontecendo na América Latina, é um negócio que aconteceu mesmo. A gente tem um exemplo aí na Bolívia, a gente teve agora o exemplo do Pedro Castilho, com uma eleição também muito disputada. Então, não era uma fantasia. Isso fazia todo sentido, mas, por favor. Exato. Era a realidade que a gente vivia. Tiramos o PT em 16, vieram as eleições municipais em 16, lisura total, resultados absolutamente normais e condizentes. Vieram as eleições de 2018, lisura total. Vieram as eleições de 20, lisura total. O PT, que o Bolsonaro ficava, as urnas, o PT não ganhou uma capital sequer. Que esquema era esse que o PT não ganhou uma capital sequer? Porque no fundo o Bolsonaro atribui isso a um esquema do PT, que ele fala, esse Supremo que soltou o Lula vai controlar a eleição. O PT, de 16, 18 e 20, só diminuiu de tamanho eleitoralmente. A única coisa que ele ganhou para valer foi musculatura no Congresso, graças à votação que o Haddad teve para presidente da República. Então, nós apoiamos aquele período. Só que nós, isso eu volto a repetir, nós não fazemos leis para um país imaginário. E no meu país imaginário tem voto impresso. Não, você mora no Brasil e o presidente atual é favorável a um golpe de Estado e quer usar essa tese do golpe impresso para fazer confusão na eleição. Então eu não defendo o voto impresso. Sacaram? As coisas não vivem fora de contexto. Se você viver um governo Ciro Gomes, o que Ciro Gomes está lá, presidente, olha, vou fazer a reforma do Brasil, farei uma grande reforma trabalhista. Nós seremos contra. Mas MBL, vocês são contra? Vocês são a favor de mexer nas ideias? Com o Ciro, não. Olha, PT entrou no poder e quer fazer a Constituinte. Não. Na MBL, vocês não veem inúmeros problemas na Constituição? Sim. Mas com o PT, não. O Bolsonaro quer fazer uma reforma eleitoral? Não. E quem cai nesse tipo de chantagemzinha, ou é mal intencionado ou é burro. O Gado que tá fazendo isso é os dois. Porque não consegue entender o básico de conjectura, de leitura política. Só que é um jogo de chantagem que o Bolsonaro tá montando contra as instituições, para emparedar as instituições, inclusive para justificar a própria derrota e querer fazer barulho. E aí, Ricardo, vou contar os bastidores do que rolou, né? O Kim não estava na comissão que ia votar o voto impresso. Ele não era da comissão. Só que faltou homem para ir votar não. E aí, na hora, escalaram o Kim. Falaram, vai chover o mundo na cabeça do Japa. O Japa manda pro pai. Pegou, foi, já justificou antes de votar, falou, vou votar não e pau, e votou não. E fez parte dos 23 votos que deram uma surra na comissão especial. E vejam só, teve manifestação a favor, Jovem Pan e informadores de opinião gigantescos, inteiros dedicados a isso. Bolsonaro indo na TV, teve o diabo. E perderam, tomaram um pau na comissão. Então, a postura do Kim, a postura que o MBL teve, a postura que todos nós tivemos, é a postura de quem entende o básico de política. Porque eu sei que, quando houve, Ricardo, vou lembrar pra você, quando houve a votação do voto impresso em 2015, com o Cunha,
Até o PT votou a favor. Não lembro disso. Não lembro. As esquerdas votaram. O pessoal votou. Ninguém tava botando objeção ali no negócio do voto impresso. Depois, a Dilma vetou, o Cunha derrubou o veto. Isso, que eu me lembro, foi isso. A gente tava, inclusive, acampado em Brasília nessa época. E depois o STF cortou essa história. Mas o centro de tudo nessa história é: não há como transigir com uma reforma eleitoral no governo do Bolsonaro. Óbvio. Tudo que tem a ver com o governo Bolsonaro e processo democrático tem que ser visto com 10 mil vezes mais. Por quê? Porque o cara tá tentando a porra de um golpe. Veja, eu sou a favor da questão de liberdade do armamento, menores restrições ao armamento do cidadão e tal. No governo Bolsonaro, não. Não. É isso. Capite, gente. É isso. Vocês não fazem leis para países de mentira, países imaginários. Olha, no meu país aqui no Age of Empires, ele não existe. Você mora no país do Bolsonaro. Exatamente. Não é, Ricardo? Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos assim. Aqui temos cortes do MBL e do Partido Missão todos os dias, dos temas mais importantes do momento. Wow.